Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Missão Enem. Hoje eu vou falar sobre intertextualidade, uma matéria não só do Enem, mas também presente em qualquer vestibular e também na sua vida escolar. Então, vem comigo e vamos aprender um pouquinho mais sobre essa matéria. Bem-vindos ao projeto Missão Enem. Fala galera, meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa e estou aqui fazendo Missão Enem. Bem, se você ainda não conhece Missão, pode entrar lá no canal do YouTube e acessar as aulas anteriores. Todas elas estão disponíveis lá no YouTube, 0800, é só sentar e assistir. E claro, fazer o seu trabalho para que você tenha o seu sucesso na prova do Enem. Aqui, o que nós temos? Eu tenho aqui com vocês agora um encontro e eu quero falar com vocês uma coisa antes, galera. Se inscreve no canal, dá aquele joinha, bota o sininho para tocar, porque toda segunda e quarta uma aula nova aqui no canal. Você já viu, 7 de setembro foi feriado, mas teve projeto, teve a aula e nós colocamos a aula no ar. Então, se você está acompanhando, faz isso direitinho, porque com certeza você seguindo gradativamente o projeto, no final você vai ter toda uma construção de conhecimento que vai te ajudar bastante na prova do Enem. Acredite. Então, aula de hoje, intertextualidade. Intertextualidade é o quê? Inter, entre, textualidade, texto. Então é o diálogo que eu faço entre textos. Eu pego dois textos, um conhecido, e recrio um texto. Recrio, faço uma nova leitura. Aqui você tem o texto do Edward Munch, né, que é um quadro, um grito famoso. E eu tenho o Bart Simpson aqui, o Simpson no caso, fazendo aquela cara, né, o Homer Simpson aqui no caso, fazendo aquela cara desesperada, imitando o grito. Assim como eu tenho o Chico Bento, né, imitando esse quadro tão famoso do Caipira, e ele está ali, ó, que também tem essa figura regional, e o Maurício Souza ele fez uma série de quadrões em que ele faz releitura de grandes clássicos da pintura brasileira e mundial. Então, é uma releitura, é um diálogo, claro, contexto diferente, a situação diferente, e normalmente essa intertextualidade traz em si uma crítica, uma releitura, uma abordagem diferente, quer que você, a partir da comparação de textos, leve em consideração o contexto histórico, qual é a situação em que foi produzido, qual é o contexto em que ele está sendo inserido, para que você, a partir daí, entenda a relação do texto e entenda a mensagem produzida pelo emissor. E aí, quais são os tipos de intertextualidade que nós temos? Bem, de todos esses aí, o que mais cai é paródia e paráfrase. A paródia é nada mais que a releitura de um texto conhecido mudando o sentido original. Se eu pego um texto que todo mundo conhece e eu releio mudando o sentido original, estou fazendo paródia. Normalmente tem humor, crítica. Paráfrase. A paráfrase, pessoal, a prova do Enem, normalmente quando se faz o enunciado, muitas vezes as opções você vai encontrar paráfrases, ou seja, a reescrita do texto original, só que com outras palavras, sem alterar o sentido original. Esse é importante. Enquanto a paródia muda o sentido original, a paráfrase não muda. Essa é a diferença. Epígrafe. Normalmente quando você vai ler uma poesia, um trabalho, você vai ver que as pessoas botam um fragmento de texto que servirá de epígrafe para aquele texto que você vai ler. E essa epígrafe é como se fosse uma introdução de um assunto. E ele aparece muito, é muito comum, é muito mais comum do que você imagina. Já a citação é o quê? É você transcrever a fala de outra pessoa, o texto de outra pessoa e inserir no seu texto. Normalmente você usa aspas para poder identificar essa citação. E ela tem que ser uma transcrição fiel. Tá bem? Tem gente que faz transcrição e bota erro de português, aí não dá. Alusão é você fazer uma referência a algo, a alguém de forma indireta ou vaga. Eu posso citar o trabalho de alguém, o trabalho de uma pessoa, só que de forma indireta, sem dizer a quem eu estou fazendo a referência ali. Isso acontece muito em texto literário, toma cuidado. Pastiche já é uma obra de arte ou literária que eu imito abertamente o estilo de alguém, o estilo, a obra de um autor. E isso daí acontece muito na arte contemporânea. A arte contemporânea tem muito dessa coisa de imitar abertamente o autor, até para que as pessoas enxerguem a crítica. O problema é que muitas vezes há casos em que a pessoa não enxerga quem é o alvo da crítica, porque não conhece a obra de arte. Pode acontecer isso.
Já a interdiscursividade, veja bem, quando eu faço a intertextualidade, há interdiscursividade. Por que isso? Porque eu vou relacionar os discursos, os textos que são produzidos. E veja bem, o sentido de um texto é produzido e retomado ou complementado por outro. Então eu posso fazer aí, no caso, a interdiscursividade, pegando dois textos que são conhecidos e promover um contraponto, um olhar crítico, um olhar de humor, relacionando o discurso. A paródia tem essa interdiscursividade. Veja que o bom conselho, por exemplo. Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa. Está provado. Quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Essa música é de Chico Buarque, Bom Conselho. Você pode depois até ouvir. Mas veja bem, você pode de repente falar assim, onde que está aí a interdiscursividade? São provérbios. O bom conselho se baseia em provérbios conhecidos. Seus avós, seus pais falam aí, dorme que a dor passa. Ele está dizendo, a dor não vai passar, então não adianta dormir. Quem espera sempre alcança. Cara, quem espera nunca alcança, segundo Chico. Quem brinca com fogo se queima. Brinque com o meu fogo, venha se queimar. Pô, vem que se queimar, perca esse medo. Pense duas vezes antes de agir. Quer dizer, ele pense duas vezes antes de agir, ele já está aí contradizendo o texto original. Então, veja bem, é bem interessante como o Chico Buarque, com a troca de palavras, ou inserindo uma palavra, ele mudou o discurso, ele mudou o texto original. Essa é a característica que você tem que prestar atenção quando está lendo o texto. Agora, a paródia em si é muito interessante você perceber. Por exemplo, Drummond escreve um texto que é um texto super reflexivo, provocativo, no meio do caminho. E aí ele diz, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Ele está falando aí, tem várias questões da existência humana, os problemas da vida. E aí, Gondim Fonseca, um autor contemporâneo, escreve na contramão. E aí ele coloca, eu tropecei agora numa casca de banana. Numa casca de banana eu tropecei agora. Veja, ele está usando a questão da repetição da estrutura, que a gente chama isso aí de quiasmo, né? Essa repetição da estrutura sintática é uma figura de construção que nós chamamos de quiasmo. E ele usa esse recurso para poder fazer uma referência ao texto de Drummond. Claro, e ele fala aqui que ele tropeça na casca de banana, ele vai rasgar o fundilhos da calça, ou seja, ele está usando uma linguagem de humor. Então ele está desconstruindo e está fazendo um novo texto. A paródia é isso, como eu falei, pode ser humor, pode ser a crítica, mas sempre fazendo uma releitura que vai promover um novo olhar sobre a obra. E aí, caiu no Enem. Como caiu no Enem? Como esse texto aí, como isso foi lembrado para vocês? Eu tenho aqui no Enem de 2015, como estamos na era digital, foi necessário rever os velhos ditados existentes e adaptá-los à nova realidade. Veja abaixo. A pressa é inimiga da conexão. Amigos, amigos, senhas à parte. Para bom provedor, uma senha basta. Não adianta chorar sobre o arquivo deletado, mas vale um arquivo no HD do que dois baixando. Quem clica, seus males multiplica. Quem semeia e-mails, colhe spams. E os fins justificam os e-mails. Veja, são todos em cima de textos que são ditados populares, conhecidos uma boa parte, que o cara botou a linguagem na internet. Criou humor, criou aí no caso um riso. E veja bem, há no texto há uma reinterpretação de ditados populares, com o uso de termos da informática. Essa questão aí, ela pede justamente o quê? Eu falei para vocês que a paródia ela é feita com qual objetivo? Ou ela faz uma crítica ou ela está fazendo humor. Aí aqui na A está dizendo, torna o texto apropriado para profissionais da informática. Com certeza não foi a intenção de quem escreveu o texto. B, atribui o texto um caráter humorístico. Exato, exatamente isso. Eu já falei com vocês, paródia tem essa relação. Já na C, restringe o acesso do texto por público não especializado. Está fugindo aí do caso, não é essa a intenção do sujeito que produz. Deixa a terminologia original mais acessível ao público em geral.
Aí que tá, ele não está abordando isso. Essa questão do Enem, se ele fala essa reinterpretação, qual é o objetivo de fazer uma paródia? Qual é o objetivo de reescrever o ditado popular? Veja que ele está fugindo daquilo que seria a ideia original. Então, a proposta é a letra B, a letra E, ele dificulta a compreensão do texto para quem não domina a língua inglesa. Aí, no caso, tem palavras que já foram incorporadas ao nosso, o deletado, por exemplo, o traficante estava mandando os parceiros deletarem o rival. Então, quer dizer, o traficante lá no morro mandou essa. Já em 2014, o Iotti pegou a tela do Picasso e incorporou elementos da obra Guernica dentro de um contexto e botou: o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Está lá escrito, está lá uma fala, e você tem um carro que foi inserido, e aí dá aquela ideia justamente aqui, né, do sangue, dos acidentes, pessoas aqui. Aí ele incorporou cabeças que estão aqui soltas e tudo mais, para poder justamente fazer o quê? Para poder fazer uma crítica, construir uma crítica. Ele bota: na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto. Os traços reconstroem a cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocadas pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge publicada do período de Carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Iotti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge ao explorar. E aí você tem aqui, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Vamos lá. Então, repito a pergunta. Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade na Espanha. Na charge publicada, o período de Carnaval recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Iotti no intertexto. Pessoal, a gente sabe que no Carnaval as pessoas vão para a estrada, pegam o carro e nem sempre tomam os devidos cuidados, né? Não beber, fazer revisão no carro, prestar atenção na estrada, porque todo mundo tem pressa de chegar, então o pessoal pega acostamento, sai praticando várias irregularidades. Então, além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge. Ao explorar, o que temos lá na fala? Ele diz, aqui no desenho, que o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Então, aqui, a fala tem a palavra quadro. Ele está usando quadro dramático e inseriu no quadro Guernica um carro para poder criar a imagem que seria do feriadão, dos acidentes de carro durante o feriadão. Então veja bem, a palavra quadro, a Guernica, é um quadro dramático. E ele está colocando dentro da obra uma imagem que forma um quadro também dramático. Então veja bem, eu tinha que prestar atenção nessa expressão para poder chegar à resposta, que é a letra E, uma expressão polissêmica. Por que polissêmica? Porque tem vários sentidos. Quadro dramático, remetendo tanto à obra Picasso quanto ao trânsito brasileiro. Então seria aqui letra E, porque na fala, no discurso, o que está se pegando é justamente essa questão, essa relação, trânsito e o quadro. Agora, quando ele coloca uma referência ao contexto do trânsito feriadão, esclarecendo o referente tanto o texto do Iotti quanto a obra do Picasso. Não, a obra do Picasso e do Iotti são obras que são... a obra do Picasso não tem a ver com o feriadão. Então não é tanto uma quanto a outra. Na B, uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal é, evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto o chargista brasileiro. Cara, a Guernica tem a ver com o bombardeio da cidade de Guernica que aconteceu lá no período da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Então não tem nada a ver com a questão atual. Um termo pejorativo, trânsito, reforçando a imagem negativa do mundo caótico presente, tanto em Guernica quanto em Charge. Cara, a Charge, ele botou a obra do Picasso num contexto atual. Mas veja bem, a obra do Picasso é uma obra antiga, do passado, não é tão atual assim. Então não dá para você botar um igual ao outro.
uma referência temporal sempre, referindo-se à permanência das tragédias retratadas tanto no Guernica quanto a Chartres. Não, a Chartres está falando de trânsito do carnaval, o Guernica fala da guerra. Então a letra E. Por fim, questão 3 do Enem 2011. O homem evoluiu independentemente de teoria. Essa evolução ocorreu de várias formas. No que concerne à evolução digital, o homem percorreu o longo trajeto da pedra lascada ao mundo virtual. Tal fato culminou com um problema físico habitual ilustrado na imagem que propicia uma piora na qualidade de vida do usuário. Uma vez que, pessoal, aqui no momento, né, o que o cara tem é essa ideia da pessoa sentada no computador. Quando a pessoa está sentada muito tempo no computador, a sua postura muda, ela começa, no caso, a ter uma vida mais sedentária, ela começa a ter uma vida com menos trabalho, menos esforço físico. Então, o que acontece? Quando você coloca aí, o problema aqui foi a questão da imagem. Eu vou botar esse daí, tem que botar essa imagem depois num slide extra. Mas veja bem, por que a qualidade de vida do usuário? A pior de qualidade. Então, veja bem, quando eu olho para as opções, aí você tem lá na evolução ocorreu e com ela evoluíram as dores de cabeça, o estresse e a falta de atenção à família. Veja bem, a imagem está falando do cara trabalhando no computador. O cara está lá sentado no computador digitando e você não tem essa questão aí. Vida sem computador. A vida sem o computador tornou-se quase inviável, mas sendo diminuído o problema de visão, cansado. Aí isso daí não deixa claro. Ele está falando de um problema físico, aí no caso, não seria essa questão da imagem. A utilização demasiada do computador tem proporcionado o surgimento de cientistas que apresentam lesão do esforço repetitivo. Pô, não é só de cientistas, qualquer um, né? Se a pessoa ficar muito tempo ali mexendo, pode ser o que for. Pode ser um jovem que fica só jogando, ele acaba desenvolvendo problema. O homem criou o computador, que evoluiu e hoje opera várias ações antes feitas pelas pessoas, tornando-as sedentárias e obesas. Sim, hoje as pessoas estão justamente com problemas de coluna, estão com problemas de obesidade. Por que isso? Porque o computador ele assumiu determinadas funções e a pessoa ficou ali sentada de certa forma. Aí você tem ainda a letra E, né? O uso contínuo do computador de forma inadequada tem ocasionado má postura corporal. Veja bem, aqui no caso, ele está colocando o uso contínuo do computador de forma inadequada. Veja bem, ele aqui no caso tinha que ter a imagem, porque a imagem ela não é só uma questão da má postura, mas também a questão da obesidade e o caráter sedentário da pessoa. A pessoa parou de fazer as coisas, parou de procurar e resolver as questões. Então isso daí, de certa forma, não é só uma questão, também afetou a postura, mas não só a postura, também trouxe outros problemas, que é a questão da obesidade ou do sedentarismo. Então aí, por isso que ficou letra D. A letra E reduziu, enquanto a outra tem mais a ver com aquilo que está sendo abordado. Então esse daí, pessoal, quando a gente está falando sobre essa questão de paródia, sobre a questão da intertextualidade, normalmente você vai ter sempre essa questão da comparação. Vou ter sempre ali, no caso, um cruzamento de textos, vou ter texto um ao lado do outro e você vai trabalhar com os dois para poder resolver. Então, assim, Missão Enem continua. Eu tenho que botar aqui a imagem, vou botar essa imagem aqui, providenciar, para a gente fechar tudo direitinho e você entender aí, no caso, como que você deveria resolver a questão. E é claro, isso aí é só mais um passo que a gente está dando. A gente está dando mais um passo sobre aquilo que é importante para fazer a prova. A próxima aula é sobre análise linguística e eu vou falar sobre conjunções. Então, assim, como que as conjunções são utilizadas na produção de sentido do texto. E depois vem uma aula de pontuação. Então, intertextualidade, conjunções, pontuação. Eu tento amarrar aí, depois eu vou falar sobre a questão, a gente entra sobre a questão de coesão, mas aí usando pronomes, porque também cai muito. E aí, na aula de conjunções, semana que vem, já vou dar um alô sobre coesão textual também, ok? Fica comigo, fala aí, manda sua dúvida, manda sua pergunta. Estou sentindo falta de interação, pergunte mais para que a gente possa aí te ajudar a resolver esse problema. Falou? Até o próximo Missão Enem, toda segunda e quarta, aqui no canal do Monteiro. Até lá, tchau!